A paz do Senhor, meus amados. Meu nome é Fernando Felipim e hoje eu quero trazer uma mensagem para você com o seguinte título: Deus é injusto? Mas antes da gente entrar nessa mensagem propriamente dita, eu quero pedir uma ajuda de você. Eu quero pedir que você se inscreva no canal, que você comente, compartilhe, que você dê like neste vídeo. Assim você impulsiona, estimula o YouTube a fazer essa mensagem chegar a mais pessoas. Você incentiva o YouTube a recomendar esse vídeo para outros internautas. Amém? Vamos ao vídeo. Eu queria ler aqui para vocês uma passagem que ela está lá no livro de Romanos, capítulo de número 3 e o verso de número 5. E diz assim: E se a nossa injustiça for a causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Mas antes de eu entrar nesse tema aqui, eu quero trazer um pouco de contexto para você. Quando eu meditava nessa mensagem, Deus ele me fazia pensar na história de um homem chamado Moisés. Moisés, ele era um hebreu, ele nasceu escravo, numa época de grande tribulação ali para o seu povo, para o povo de Deus. Moisés, assim que nasceu, ele já foi atentado de morte. O faraó, na época, ele procurava matar os meninos nascidos ali como escravos, os meninos hebreus, por causa do seu grande volume, da sua grande quantidade naquele local, ali no Egito. E Moisés, assim que nasceu, a família dele fez um esforço ali para preservar a vida daquele garoto. Eles esconderam Moisés o máximo que puderam, mas em certo momento ali não dava mais e ele foi deixado ali praticamente num rio. Moisés, ali escondido no rio, ele foi encontrado pela princesa ali do Egito, a filha de Faraó. E ela se encantou muito com aquele moço, a ponto de adotar Moisés como um egípcio, como parte da família dela. Por um capricho de Deus, aquela mulher, ela não amamentava nem nada, então mandou que buscasse uma hebreia, uma mulher que pudesse alimentar aquele menino. E para surpresa da gente, quando nós estamos lendo aqui a Bíblia, essa mulher era a mãe de Moisés, a mãe biológica dele. Aquele menino, ele cresceu ali até certa idade, no seu próprio lar, na sua própria casa, e quando atingiu a idade que a princesa determinou, ele foi levado ali para o palácio. Lá ele recebeu instruções e ele praticamente ganhou uma segunda família. Eu imagino ali que Moisés, ali na sua infância, ele amava muito a sua família biológica, a sua mãe de sangue ali, mas com o tempo também acredito que Moisés ele passou a amar a família egípcia dele. Ali havia os príncipes, as princesas, a família ali do rei do Egito. E quando Moisés ele ficou adulto, ele se compadeceu de uma situação que estava ocorrendo ali no Egito. Ele olhou um hebreu, um escravo, sendo muito oprimido ali por um guarda, e ele, na sua tentativa ali de fazer justiça, ele acabou matando esse homem. O faraó descobre e ele determina a morte de Moisés. E Moisés ele é obrigado ali a abandonar tudo que ele tem. Moisés já era um adulto, já era um homem, e ele teve que abandonar a sua família biológica, teve que abandonar a sua família egípcia, e ele teve que literalmente começar do zero. Ele teve que definitivamente começar uma nova vida. Ele se apartou daquele lugar, conheceu outras pessoas, se casou, teve filhos, e quando ele já estava ali com seus 80 anos, ele já era um ancião, ele já tinha filhos, tinha família, ele já tinha vivido tudo que uma pessoa espera durante a sua existência. A Bíblia vai nos dizer que o faraó, aquele que procurava matar Moisés, ele acaba falecendo. E aqui nesse momento, Moisés, ele ali, já um ancião, já com 80 anos, imagino eu até que ele estava naquele ritmo de festa, de daqui a um pouco eu morro e vou ao paraíso, eu vou ao céu, vou encontrar Deus. Imagino que ele estava nesse sentimento de que viveu toda a vida, de que não poderia fazer mais nada. E neste momento ali, Deus ele resolve convocar Moisés para a missão que Deus ele tinha reservado para ele. A Bíblia vai dizer pra gente que Moisés ele tem um encontro ali com Deus, e ali nesse encontro Deus ele se apresenta e fala: olha, Moisés, eu quero que você vá até o Egito e determine a liberdade do povo. E Moisés faz isso. Ele vai até o Egito, ele entrega as mensagens de Deus, e depois de uma grande contenda, uma grande situação ali, um operar magnífico ali de Deus, Faraó ele aceita a ordem do Todo-Poderoso e liberta aquele povo. Esse povo vai pro deserto. Deus ali ele faz promessas, aquele povo ele tem planos e coloca Moisés ali para liderar toda essa população. Moisés aqui ele acaba enfrentando uma situação muito difícil, porque aquele povo tem um coração muito duro. Eles
reclamam de tudo. O tempo todo ali, eles estão com sede, eles falam que vão morrer, eles estão com fome, eles falam que vão morrer, eles passam uma dificuldade, o sol está muito quente, a noite está muito fria, qualquer coisa ali eles reclamavam, e Moisés, ele fica ali suportando tudo aquilo. De um lado ali o povo reclamando demasiadamente ali, e Deus do outro perdendo a paciência com esse povo tão reclamão, dizendo: Moisés, vou matar todos eles. E Moisés, ele sempre fica ali como uma mola, um tensor, aplacando ali, tentando convencer Deus a não matar e basicamente convencendo as pessoas ali a se converter dos seus maus caminhos. Até que em um certo ponto da história, nós vemos que Moisés ali, talvez numa situação de maior fragilidade, de maior fraqueza ali de Moisés, ele recebe uma ordem de Deus ali para determinar uma rocha que dê água. Só que Moisés ali, a Bíblia vai dizer pra gente que ele estava incrédulo naquele momento. Em vez ali dele acreditar que Deus ia fazer aquela obra, dele ir lá e obedecer exatamente o que Deus estava fazendo, ele faz totalmente o contrário. Ele age com incredulidade, ele chega a golpear a rocha ali para que ela faça a vontade de Deus. E apesar daquilo ter se cumprido, a rocha ter jorrado água, nós vemos que Deus, ele se enfurece muito com essa incredulidade de Moisés, a ponto de falar: Moisés, você não vai mais entrar na terra que eu prometi para todo mundo. E quando eu meditava nessa mensagem, uma das coisas que me vinha à mente era: Deus é injusto? Sabe, talvez como uma mensagem politicamente correta, a gente vai de imediato falar: não, Deus não é injusto, irmão. Deus, ele é bom, Deus, ele é decente, Deus, ele sabe de todas as coisas. Eu concordo com você, mas observando aqui essa mensagem, toda essa história, não parece plausível ali que um homem que se doou tanto, ele venha receber uma pena tão pesada. Porque veja bem, Moisés, ele já recebeu uma tarefa muito difícil, uma idade muito avançada. Ele tinha lá seus 80 anos e ele foi incumbido a ele a tarefa de ir lá confrontar o povo que ele amava. Moisés teve que voltar para um lugar que ele nunca queria ter saído. Moisés, ele teve que ir lá ver a família biológica, os hebreus, o povo dele ali ser chicoteado, apanhar muito para trabalhar. E ao mesmo tempo ele tinha que ir lá na sua família egípcia, olhar e falar para eles: olha, Deus determina que você faça isso. Mesmo sabendo que aquelas pessoas não ouviriam, mesmo sabendo que aquelas pessoas pagariam o preço por serem incrédulos. E Moisés tinha a difícil missão de ir lá e falar: olha, Deus vai punir vocês. E mais do que isso, ainda clamar a Deus que ele viesse a lançar as pragas, as maravilhas dele ali sobre aquele povo que ele amava. Porque, de novo, veja, era a família dele. Os egípcios que estavam ali, um dia ele brincou com aquelas pessoas. Eu imagino que quando Moisés ali era novinho, ele brincava talvez com o faraó que estivesse ali, chamando ele de irmãozinho, chamando ele de coleguinha. Eu imagino até que familiares, a babá dele, talvez até a primeira namoradinha, enfim, eu imagino toda uma situação ali social de Moisés, onde ele tem que olhar para essas pessoas que ele tem apreço, que ele ama, e ele vê que essas pessoas vão sofrer, e mesmo assim ele tem que determinar o mal sobre elas. Tudo em prol de ajudar esse povo hebreu que estava sofrendo tanto. Mas essa dificuldade, ela não para por aí, porque ao mesmo tempo que Moisés estava ali lutando pelo sonho daquele povo ser livre, quando ele voltava para aquele povo, talvez esgotado, talvez cansado, ele ainda tinha que ver aquele povo, olhar para ele e falar: Moisés, você é a origem do nosso tormento. Olha, depois que você foi falar com o faraó, o nosso trabalho aumentou, nossas metas aumentaram, a gente leva mais chicotada. Eu imagino ali Moisés, ele sofrendo a opressão dos dois lados. E eu imagino ele falando para esses dois lados, falou: não é nada pessoal, eu amo vocês, mas eu tô fazendo a vontade de Deus. Eu tô fazendo aquilo que Deus quer. Eu vejo aqui Moisés como um homem que ele suprimia tudo dentro dele em prol de obedecer ao Todo-Poderoso, esse Deus magnífico. E não só isso, essa situação difícil de Moisés, ela não parou por aí. Porque quando Moisés foi lá para o Egito, apesar da situação dele ter melhorado um pouco, ele ter sido colocado como líder, ele ter que exalar ali um pouco mais de autoridade, as pessoas não pararam de atormentar Moisés. E Moisés, novamente, ele fazia ali uma tarefa de mola. Ele olhava o povo de um lado ali, reclamar e murmurar, e falava: não façam isso, Deus vai punir vocês. E de um outro lado, ele podia ver Deus ali falando: eu vou fulminar esse povo, vou matar esse povo ingrato. E Moisés olhava: não faça isso, Senhor, tenha misericórdia, perdoa, se arrependa desse mal que o Senhor quer fazer contra esse povo, o Senhor ama eles. Moisés, ele tinha essa difícil missão ali para cumprir. E apesar dele ter feito isso com excelência, talvez durante anos e anos e mais anos ali, porque foram 40 anos só no deserto, um único momento é o suficiente ali para ele perder a grande bênção. Aquelas pessoas incrédulas, murmuradoras, é bem plausível
plausível Deus ali olhar e falar: vocês não vão conhecer a terra que mana leite e mel, essa terra maravilhosa que eu prometi para vocês. Mas aplicar essa pena a um povo que é muito ingrato, é muito murmurador, é muito ruim, é uma coisa. Aplicar essa mesma pena a Moisés é uma coisa totalmente diferente, é discrepante, isso parece injustiça. E quando eu pensava dessa maneira, Deus me falava assim: olha, você está vendo desse jeito porque você está vendo da perspectiva de Moisés. Veja bem, vê que Moisés, ele ia lá e intercedia pelo povo, vê que Moisés defendia a liberdade do povo, que afrontava Faraó, que fazia isso, que fazia aquilo, tudo segundo a vontade de Deus, é um ponto, é uma visão. Mas e o que Deus ele fazia para Moisés? Sabe, lá no Egito, quando Moisés ia lá confrontar o grande rei que poderia determinar a morte de Moisés, Deus falava: não, vocês não vão tocar em um fio de cabelo do meu filho. Meu servo vai viver, ele vai continuar vindo aqui afrontar vocês, vocês não vão fazer nada. Quando aquele povo ali duvidava e Moisés falava: vou provar, Deus fazia grandes coisas, transformava água em sangue, transformava bastões em cobras, fazia o corpo ali de Moisés ali ficar leproso e ficar são ali do nada. Deus sempre estava ali mostrando: olha, eu sou com Moisés. Deus a todo tempo ali estava movendo montanhas, fazendo ali milagres e maravilhas ali, sempre em favor de Moisés para defender ele. Deus o tempo todo está ali atuando, defendendo, inclusive lá no deserto. Nós vemos, por exemplo, que quando um grupo determinado de pessoas começa a conspirar querendo o lugar de Moisés, Deus vai ali e determina que a terra se abre e engula esse povo, porque eles contrariaram Moisés. Quando nós vemos Miriam ali falar mal de Moisés, Deus chama ali: olha, você está falando mal do meu servo, fique leprosa. Ele põe uma doença terrível numa mulher por estar afrontando o servo dele, porque Deus não permitia nada disso. E vendo dessa maneira, isso não parece injusto. Mas então por que eu tenho esse sentimento quando isso acontece na minha vida? Veja, se eu trazer aqui para nossa realidade, eu posso ir lá fora, por exemplo, e contemplar muitas pessoas errando, tropeçando, enganando, matando, mentindo, e todas essas pessoas muitas das vezes tendo sucesso nas suas empreitadas. Eu posso ver um estelionatário ficando rico, eu posso ver um cafetão ganhando dinheiro como eu nunca sonho em ganhar, eu posso ali ver os caloteiros ali comprando a casa dos meus sonhos ou o carro dos meus sonhos fazendo mal. E muitas das vezes eu, por fazer uma coisa tão pequena na igreja, como não ir num culto, como parar de ler a Bíblia, eu vejo às vezes Deus ali me puxando a orelha falando: se converte, melhora. Isso é um sentimento de injustiça. Mas uma coisa que Deus ele me falava com tudo isso é: a quem muito é dado, muito é cobrado. Quando a gente vê simplesmente as coisas ruins que estão acontecendo conosco, a gente não consegue enxergar o caráter de brilhantismo, o caráter de promessas que Deus tem na nossa vida, quanto às coisas que acontecem. Porque veja bem, eu estou vendo só o mal que se abate contra a minha vida. Eu estou vendo Deus puxar minha orelha por cada erro que eu cometo. Mas, e aquelas promessas que Deus fez na minha vida? Muitas das vezes, eu estou vivendo uma situação de Moisés ali no Egito. Eu estou sendo oprimido por Faraó de um lado, eu estou sendo oprimido pelo povo do outro, e eu vejo ali Deus ali não se manifestar tanto em minha defesa. Mas isso é só um primeiro momento, porque uma coisa que eu aprendo com toda essa mensagem é que por mais que Moisés tenha sido oprimido, Moisés ele teve honras que as outras pessoas nunca sonharam. Sabe, Moisés, ele olhou ali e falou: Senhor, eu quero ver a tua glória, eu quero ver o Senhor. E Deus ali, ele olhava e falava: olha, isso não é possível, o humano não suporta a minha glória, mas filho, por você eu vou mover montanhas, eu vou fazer o impossível, eu vou mudar decretos, eu vou fazer tudo para atender o teu desejo. Eu vejo aqui nessa história Deus ele fazendo coisas inacreditáveis simplesmente para atender os desejos de um homem. E eu não estou aqui falando de submissão, eu estou falando de importância, de amor, de carinho, de apreço. Por mais que muitas das vezes nós estejamos ali nos sentindo abalados, oprimidos, nós estejamos sofrendo e não entendemos o porquê, uma das coisas que a gente precisa observar é que hoje eu estou sofrendo, mas se eu conseguisse olhar tudo aquilo que Deus tem para mim, eu ficaria feliz com toda essa situação. Quem sabe hoje você está só vivendo os tormentos, mas o que Deus ele quer falar nessa mensagem para mim e para você é: olha, você está sofrendo hoje, mas quando você me pedir aquele milagre, você vai falar: Senhor, eu quero viver tudo isso que as pessoas sonham, eu quero viver coisas que os outros não conseguem viver, eu quero ter aquilo que as pessoas não conseguem ter, eu quero viver coisas extraordinárias e milagrosas. Eu posso contemplar
Deus falando, vai viver, porque você é o servo fiel, porque você, Moisés, faz aquilo que as pessoas não fazem, porque você se aplica de maneira que as outras não suportam, porque você está aí sofrendo, está sendo maltratado e está ali se dispondo, está ali se fortalecendo em tudo isso, você não está sucumbindo a essa situação. E muitas das vezes é isso que falta a gente observar na nossa vida, para que a gente tenha força e que a gente entenda que Deus, ele não está sendo negligente ou injusto com o que está acontecendo na nossa vida. Deus, ele simplesmente está preparando, ele está deixando que nós passemos coisas que as outras pessoas não passam, para a gente também viver milagres que as outras pessoas não vivem. Se Moisés, ele pudesse ver que ali ele estava sendo oprimido por todas aquelas pessoas, mas lá na frente ele teria algo que eu vejo que só 3 homens na Bíblia conseguiram, que é ver o Senhor, que é falar face a face com o Senhor, eu estaria ali glorificando no meio da dificuldade, porque em toda a Bíblia a gente só vê 3 pessoas que falavam face a face com Deus, que era quem? Era Adão, lá nos primórdios da humanidade. Era Enoque, o homem que andava com Deus. E a terceira pessoa era ali, Moisés, que teve a honra de ouvir as palavras do Todo-Poderoso, que podia falar com ele, que pôde ver a glória do Senhor ainda vivo. E isso é uma coisa que as outras pessoas nunca, por mais que peçam e implorem, não conseguem alcançar. Isso tudo por quê? Porque Moisés, ele era fiel e suportava as tribulações. Por mais que as dificuldades elas se apresentem, a gente precisa olhar com outros olhos. Muitas das vezes eu mesmo olhava ali e falava, Senhor, isso não é justo. Por que eu passo tanta coisa e às vezes as pessoas que estão em volta de mim não acontece nada? Eu pego até a pior das gripes e aquela pessoa que é terrível ali, ela não pega nenhum resfriado, nenhuma alergia. Mas quando eu medito nessa mensagem, eu consigo contemplar que eu estou vivendo coisas terríveis porque eu vou viver coisas maravilhosas. Porque coisas que eu pedi para Deus, falei, Senhor, eu quero viver aquele sonho lá que para mim é impossível, que eu não consigo alcançar. E Deus, ele fala assim para mim, para você, vai viver, vai conseguir, vai alcançar. E eu quero te chamar com toda essa mensagem a fazer algo que Paulo nos ensina a fazer, a nos alegrarmos diante das tribulações. E não porque as dores elas são prazerosas ou elas são boas, mas porque, como Paulo mesmo disse, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quanto mais eu estou ali sendo oprimido, afligido e sofrendo, eu não posso olhar para isso como um sinal de derrota. Eu preciso olhar para isso como uma bênção na minha vida. De novo, não pela dor que eu estou sentindo ali por uma situação adversa que está acontecendo, mas por ver que o poder do Senhor está trabalhando em mim nesses momentos que eu estou com dificuldade, que essa situação difícil ela só está acontecendo porque eu estou cada dia mais próximo de ser o grande líder, de alcançar a terra prometida, de viver coisas extraordinárias. Mas ao mesmo tempo que eu falo isso para você, eu quero dizer, reveja tudo que você está fazendo, reveja todo o caráter punitivo e acusador que você está lançando contra Deus, porque uma outra pergunta que eu quero fazer aqui para você é, você tem sido justo com Deus? No começo da mensagem eu perguntei se Deus era injusto, e havendo tudo isso aqui eu posso afirmar com veemência para você, Deus não é injusto. Mas será que você tem sido justo com Deus? Será que você tem conseguido ver tudo isso? Que Deus ele não está te punindo, ele está te preparando? Que apesar das dificuldades, você está angariando ali ao mover de Deus a seu favor, criando situações para que Deus ele faça o impossível na tua vida? Será que você tem olhado para Deus e dito assim, Senhor, o Senhor não é justo comigo? E se você tem feito isso, eu quero te chamar que você venha reconsiderar, que você venha se arrepender, porque Jesus ele já fez o maior dos sacrifícios quando ele morreu lá naquela cruz por nós. Ele apanhou, ele foi ofendido, ele passou coisas ali que nós nem sonhamos em passar, porque ele nos ama e ele queria nos perdoar. E apesar de todo esse sofrimento que ele passou pela minha e pela tua vida, ele ainda nos promete que mais e mais coisas ele vai fazer ao servo fiel e verdadeiro que ficar ali próximo dele. E eu quero de novo questionar você. Você tem sido justo com o nosso Deus, que é maravilhoso e misericordioso? Se você não tem sido, te convido a ser nesse momento. Te convido você a pedir perdão, a pedir misericórdia, a reconsiderar suas palavras, a olhar para Deus e dizer assim, Senhor, eu estava cego, eu só conseguia ver as minhas dores e o que eu estava fazendo para o Senhor, mas eu nunca estou vendo o que o Senhor está fazendo por mim, desde as pequenas coisas até aquele grande sacrifício lá na cruz. Eu quero te chamar a um momento de arrependimento aqui,
quero dizer para você, seja justo com Deus, porque assim como essa mensagem de Deus diz, às vezes a nossa injustiça, ela é um motivo da justiça de Deus, porque caso você não tenha entendido ainda, Moisés, ele foi privado de entrar na Terra Prometida, não foi simplesmente pelo pecado que ele cometeu. Os outros homens pecarem, aquele povo, ele era dividido ali em grupos. Um daqueles grupos se revoltar e começar a blasfemar contra Deus, não tinha um peso tão grande quanto Moisés reclamar e blasfemar contra Deus. Porque aquele povo, um daqueles grupos, podia no máximo convencer o seu amigo, talvez um grupo vizinho. Eles não eram ninguém, eles não tinham honra, eles não eram especiais. Mas quando Moisés, ele vai ali, ele aplica incredulidade, nós vemos que Moisés, ele está arrastando todos. A morte é generalizada. O peso da escolha de Moisés era muito maior do que o peso daquele povo, porque Moisés é especial. Irmão, você é especial para Deus. Então haja como uma pessoa especial. Reveja seus conceitos. Aplique justiça e, principalmente, pare de pensar que Deus é tão injusto quanto você pensou até hoje. Amém? Se você gostou desse vídeo, eu quero clamar novamente a você. Compartilhe, semeie a palavra de Deus. Envie essa mensagem para alguém que você acha que vai gostar dessa palavra. Amém? Que Deus abençoe você e a sua família.